Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Recap Toda Hora. Hoje vamos recapitular o filme Garota Exemplar. Então, tudo começa numa manhã ensolarada que deveria ser super especial para Nick e sua esposa, Amy. Era o 5º aniversário de casamento deles, e Nick estava empolgado, pronto para surpreender a esposa. Mas, ao chegar em casa, ele se depara com um cenário horrível. A casa está toda bagunçada, como se tivesse havido uma luta, e Amy está desaparecida. Imagina a confusão na cabeça dele. Você consegue sentir a adrenalina? A preocupação? Ele imediatamente chama a polícia, e é aí que o caos começa a tomar conta da vida dele. A investigação começa, e logo Nick se torna o principal suspeito do desaparecimento da esposa. Isso é o tipo de coisa que você só vê em filmes, mas aqui está acontecendo bem diante dos seus olhos. E, cara, a mídia não dá descanso. Com as câmeras apontadas para ele e os repórteres prontos para devorar cada detalhe, Nick se vê preso em um pesadelo onde cada movimento que ele faz é observado e analisado. Ele tenta se manter firme, mas a pressão é intensa. O mundo lá fora está esperando por respostas, e a verdade parece estar cada vez mais distante. À medida que a história se desenrola, o filme mostrando como era o relacionamento deles no início. Você vê Nick e Amy se apaixonando, os dois parecendo perfeitos juntos. A famosa história de amor. Eles se conheceram de uma maneira bem clássica, um encontro em um bar, faíscas voando, e todo aquele charme do amor à primeira vista. Parece até um filme romântico, não é? Mas conforme você vai, uma verdade sombria começa a surgir. Nick é apresentado como um cara comum que se esforça para agradar sua esposa, enquanto Amy é mostrada como essa mulher que carrega uma pressão enorme nas costas. Desde pequena, ela foi ensinada a ser a garota perfeita pelos pais, e isso acaba moldando sua personalidade. As expectativas que ela tem em relação a si mesma e ao relacionamento dele se tornam uma verdadeira bola de neve. O que deveria ser um amor saudável se transforma em uma luta constante para corresponder a padrões que são impossíveis de se manter. E você percebe que essa pressão externa e interna é o que acaba levando Amy a um ponto de ruptura. Nick, preso em sua própria luta para se estabelecer na carreira, não consegue enxergar a profundidade dos problemas de Amy até que seja tarde demais. A narrativa ganha ainda mais profundidade quando o diário de Amy entra em cena. Quando a polícia o descobre, as entradas revelam um lado dela que Nick e o público nunca haviam visto. No início, as páginas do diário são cheias de amor e alegria, mas conforme você vai lendo, se torna evidente que há uma mudança. As palavras dela transbordam angústia e frustração, e você começa a ver como a imagem da garota perfeita é, na verdade, uma fachada para uma pessoa profundamente infeliz. É como se, por trás da máscara de felicidade, Amy estivesse se afundando em um mar de inseguranças e desespero. E, à medida que as entradas vão revelando sua mente conturbada, você se pergunta, será que Nick realmente conhecia sua esposa? Ele estava tão perdido em sua própria vida que não viu o que estava acontecendo bem na sua frente. À medida que a investigação avança, Nick se vê em uma situação cada vez mais desesperadora. A polícia o pressiona com perguntas e investigações, e a pressão da mídia só piora. O público está louco para saber o que aconteceu com Amy, e Nick, que apenas queria encontrar a esposa, se vê lutando pela própria vida e reputação. Ele tenta se defender, mas cada nova informação que aparece só parece complicar mais as coisas. Você percebe que, em vez de se concentrar no que realmente importa, encontrar Amy, todos estão mais interessados em criar uma narrativa que se encaixe nas suas próprias necessidades. Quando Amy finalmente reaparece, a reviravolta é de tirar o fôlego. Ela conta uma história dramática sobre ter sido sequestrada e como conseguiu escapar. O retorno dela é um espetáculo em si, e a maneira como apresenta os eventos faz com que ela se torne a heroína da história. Nick, por outro lado, é deixado em um lugar vulnerável, lidando com a dor de ter sido acusado e a pressão de reconstruir seu relacionamento com uma mulher que agora é vista como a vítima. A dinâmica entre eles muda completamente, e você pode sentir a tensão no ar. Nick quer acreditar que tudo está bem, mas ao mesmo tempo não consegue deixar de pensar no que realmente aconteceu. Conforme o filme avança, fica claro que Nick e Amy estão presos em uma rede de mentiras e manipulação.
Enquanto Nick tenta se ajustar à nova realidade, Amy navega por seus próprios demônios. O diário dela, que foi uma janela para sua mente, se torna uma arma de manipulação, e Nick se vê cada vez mais inseguro sobre quem ela realmente é. A história que parecia simples, um marido desesperado pela esposa desaparecida, se transforma em uma complexa teia de enganos, onde cada um tenta entender seu lugar e suas motivações. O relacionamento deles se torna um campo de batalha psicológico. Nick, que sempre se esforçou para ser o marido perfeito, agora se vê lutando para descobrir se pode confiar em Amy novamente. E a verdade é que a confiança entre eles foi quebrada. O amor que antes era puro agora é enredado em mentiras e manipulações. A maneira como a história se desenrola mostra que, mesmo nas relações mais próximas, a confiança pode ser uma linha tênue. Nick sente que não pode mais conhecer sua esposa, e isso é devastador para ele. Eles tentam se comunicar, mas a verdade é que ambos estão guardando segredos que os separam. E, conforme tudo isso se desenrola, o filme nos faz refletir sobre o que realmente é o amor. É um lembrete de que, mesmo em relacionamentos que parecem perfeitos, pode haver profundezas ocultas que ninguém vê. Nick e Amy se tornaram prisioneiros de suas próprias mentiras e expectativas, e você se pergunta se é possível voltar atrás e reparar o que foi quebrado. O que começou como uma busca desesperada por uma mulher desaparecida se transforma em um exame profundo da psicologia humana e da fragilidade das relações. O clímax se aproxima, e você se dá conta de que Nick e Amy estão, de certa forma, condenados a viver um relacionamento baseado na manipulação e no controle. Eles se tornam cúmplices, mesmo que não tenham percebido. O filme termina de uma forma que deixa você pensando em tudo o que aconteceu. O que deveria ser uma história de amor se transforma em um estudo sobre como as pessoas podem se perder em suas próprias narrativas. Nick e Amy podem até estar juntos novamente, mas o que restou do amor que eles tinham? O que era uma relação de companheirismo agora é um ciclo vicioso de mentiras e segredos, e você não pode deixar de se perguntar se isso pode realmente ser chamado de amor. Ao final, o que fica na sua cabeça é uma mistura de confusão e reflexão. O que realmente significa estar em um relacionamento? O que acontece quando as expectativas se chocam com a realidade? Você fica pensando sobre a natureza da verdade e como ela pode ser moldada por nossas próprias percepções. A jornada deles não é apenas sobre o que aconteceu com Amy, mas sobre como o amor pode se transformar em algo tóxico, como as aparências podem enganar e como cada um tem suas próprias batalhas internas que ninguém vê. E é isso. Um filme que, além de entreter, provoca discussões e reflexões profundas. Se você ainda não teve a oportunidade de ver, prepare-se para uma montanha-russa de emoções, reviravoltas e uma análise poderosa sobre o que significa ser humano, amar e confiar.